Olá, meu amigo e minha amiga, que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente em o nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui de volta neste propósito de oração da autoridade 318 dias, excepcionalmente fazendo um clamor no SAAI. Estamos no nosso terceiro dia desses 15 dias que vamos fazer esse clamor aqui em frente à sede do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAI de São Mateus. Estamos aqui com o nosso azeite consagrado no monte, com o azeite com o qual nós temos ungido todos os lugares onde temos feito essa oração da autoridade. Também temos feito essa unção aqui nos 2 dias anteriores, vamos fazer hoje aqui nas 2 entradas do SAAI. Meu amigo e minha amiga, é uma direção de Deus para nos abençoar. E como nós trabalhamos a palavra de Deus, evangelizando as pessoas da nossa cidade por meio do projeto Visão Atalaia, é uma oportunidade para a gente abraçar a fé no único e verdadeiro Deus e cada vez mais colocar, como se diz, a nossa vida nos eixos, nos alicerçar na palavra de Deus e nos consertar com Deus, com o nosso Criador. E essa oração da autoridade dos 318 dias é exatamente para isso, para a nossa vida ser abençoada em todas as áreas, em todos os setores. Nós vamos até o dia 2 de novembro do ano que vem com este propósito de fé. E sempre que o Senhor nos der oração, a direção para a oração, nós não vamos fraquejar, nós vamos colocar em prática. E nós estamos sensíveis, humanamente falando, e também na nossa fé com relação a esse momento que nós estamos vivenciando. Tempo de estiagem, de crise hídrica, tempo de conflitos envolvendo a humanidade e especialmente aqui em São Mateus essa situação sendo verificada. Meu amigo e minha amiga, mas essa direção é uma direção de Deus, para que a gente estreite o nosso relacionamento com Ele e possa clamar a Deus para que Ele traga a resposta que as autoridades terrenas até então satisfatoriamente não estão nos dando. Mas Deus, que tem toda a autoridade na terra, no mar, no ar, todos os lugares. Deus é poderoso. É a Ele que nós estamos invocando essa direção e Ele vai nos dar a resposta. Nós estamos fazendo essa unção aqui e após nós estamos nos dirigindo ao monte, onde lá nós entregamos esse propósito diariamente. E a nossa vida aqui é consagrada. Estamos aqui em jejum. Durante o dia estivemos em espírito de oração, nos preparando para este momento. E meu amigo e minha amiga, se você também crê, se você crê que é um propósito de Deus, se você também neste momento é tocada, não por sentimento ou por emoção, mas pela fé e sabe que precisa também estreitar o seu relacionamento com Deus, entre na página do nosso projeto, facebook.com/Projeto Visão Atalaia, facebook.com/Projeto Visão Atalaia e também no nosso site blogdoandreoliveira.com.br, www.blogdoandreoliveira.com.br, tem o ícone lá, Visão Atalaia, você vai acompanhar com a gente, vai viver essa fé com a gente das 318 orações. E também estas 15, especialmente aqui no SAAI. Estamos hoje fazendo a terceira aqui e é a 13ª no total. Meu amigo e minha amiga, eu vou deixar aqui um pouquinho o azeite para falar com você a respeito da direção que o Senhor tem nos dado na palavra dele. É algo grande. E quando nós falamos de autoridade, quando nós falamos da direção de Deus para realizar algo grandioso na vida de uma pessoa, na vida de um grupo de pessoas, numa cidade, nós estamos falando de coisas sobrenaturais, extremamente grandes. E a autoridade de Deus, gente, ela é capaz de produzir resultados extraordinários quando ela é movida por meio da fé sacrificial, por meio de uma fé que faz com que Deus, Ele
ele dê atenção à oração que é feita, dê atenção ao propósito, porque ele é o autor e o consumador da fé, ele que tem nos inspirado, ele que inspira aquele que tem a fé despertada. Então, é nesse sentido, para que ele venha agir mediante o clamor, mediante uma oração impulsionada por uma fé, cujo portador está com a vida no altar. Diz assim a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 11, a partir do verso 27. Depois voltaram para Jerusalém. Quando Jesus estava andando pelo pátio do templo, chegaram perto dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes dos judeus que estavam ali e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu autoridade para isso? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me derem a resposta certa, eu direi com que autoridade faço essas coisas. Quem deu autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foram pessoas? Aí eles começaram a dizer uns aos outros. Se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar: então por que vocês não creram em João? Mas se dissermos que foram pessoas, ai de nós. Eles concluindo, né? Eles estavam com medo do povo, diz aqui a Bíblia, pois todos achavam que de fato João era profeta. Por isso responderam: não sabemos. Então, eu também não digo com que autoridade faço essas coisas, disse Jesus. Aqui meditando a gente vê que aqueles que são os maiorais, aqueles que têm posições, seja na igreja, na sociedade, aqueles que professam uma fé, os religiosos, são os primeiros a contestar a autoridade de Jesus. São os primeiros, porque têm os seus arranjos, os seus interesses particulares. Eles não vivem a fé e não querem que também ninguém viva. Então são os primeiros a contestar, os primeiros a desmoralizar. Mas eles se deram mal quando chegaram até o Senhor Jesus para indagar a respeito da autoridade deles. O Senhor Jesus, com sabedoria, respondeu à altura. E ali, naturalmente, ele estava com a autoridade de Deus para agir daquela forma. Tudo que o Senhor Jesus fazia era com autoridade, vinda do alto, do Pai. Não porque ele era filho de Deus simplesmente, não. Pela comunhão dele. Porque estava sempre em espírito, sempre estava em oração, em jejum, em comunhão, fazendo o que ele tinha que fazer aqui na terra e usando essa autoridade. Meu amigo e minha amiga, Deus nos deu autoridade. Deus nos deu autoridade para estarmos aqui, pregando esta palavra, fazendo essa oração, esse clamor, fazendo esse propósito de fé. A oração da autoridade é nesse sentido. E Deus nos autorizou a fazer isso. Nós temos essa autoridade, a suma autoridade que Ele te deu. Eu não estou aqui falando de posição na igreja. Não estou aqui falando de título, não. Estou falando da fé que Ele colocou no seu interior. Ele te libertou, te lavou. Ele te dá uma palavra na qual você diz crer. E eu creio também que você crê. Então, você tem tudo. Se você tem a fé no Senhor Jesus, que é nosso Senhor, nosso Salvador, e Ele na palavra dele nos autoriza a pregar o Evangelho, a falar das coisas de Deus, você tem tudo, meu amigo e minha amiga, para arrebentar. E nós não podemos ficar calados diante de uma situação como essa que estamos vivendo. O fim dos tempos. Estamos vivendo tempos difíceis, tempos de doenças, de enfermidades, de fraqueza espiritual, de falta de amor ao próximo, falta de sentimento com relação a outro ser humano, uma degradação geral do ser humano. O ser humano hoje é comparado a pior do que bicho. Tem muitos
dos nossos semelhantes, seres humanos, que se a gente falar que ele é um animal, nós estamos ofendendo os animais. Verdade. Tamanha atrocidade, a brutalidade, a falta de Deus na vida dessa pessoa. E não é por conta de oportunidade, não. Muitas pessoas estão desperdiçando as oportunidades que elas têm de confessarem a sua insignificância, os seus pecados, reconhecerem que não são nada, não são ninguém e renderem-se a Cristo, porque são testemunhos, são milagres acontecendo perto desta pessoa e de repente até na vida dela Deus se manifestando por conta do clamor de uma outra pessoa e ela não reconhecendo, ela não querendo admitir que ela precisa de Deus, ela continua sofrendo, continua afastada dos caminhos do Senhor, continua colhendo os frutos de uma vida pecaminosa, porque todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos, todos nós erramos, mas nós não temos parte com o pecado. Aquele que assume a sua fé em Cristo, que reconhece Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, ele passa a ter uma condição diferente diante de Deus, porque ele passa a ser filho, ele passa a ser filho de Deus. É um engano o que as pessoas falam por aí, que todos somos filhos de Deus. Nada. Muitos são chamados a essa condição, mas são desobedientes. E Deus não é como o ser humano. Nós seres humanos, nós temos filhos obedientes, desobedientes, alguns que se esforçam para acertar, outros que andam sempre errando. Deus também nos vê como os filhos, mas Ele quer que assumamos a nossa fé em Cristo, porque Ele quer que todos nós sejamos filhos e obedientes, para que tenhamos o nosso lugar na eternidade. Então, o Senhor Jesus foi o primogênito como filho. E como pode uma pessoa ser filha ou filho de Deus, ter uma condição semelhante a Jesus Cristo, se não reconhecer o sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário? Não tem como. E Deus nos dá essas oportunidades exatamente para isso, para reconhecermos que precisamos de Deus. Vai chover, e vai chover muito em São Mateus, e essa crise hídrica vai passar. Mas e aí, qual será o nosso aprendizado disso tudo? Não falo nem com relação à humanidade, não, porque muitas das coisas que estão acontecendo com relação à natureza, à humanidade, tenha certeza que muitas coisas vão acontecer de forma pior do que está acontecendo. A humanidade não vai melhorar. A situação ruim que está aí não vai melhorar. De forma alguma, só vai piorar, meu amigo e minha amiga. Mas nós vamos ser guardados. Aqueles que crerem, eles vão ser guardados, vão passar por todas essas situações, claro, com lutas, com batalhas, mas Deus vai nos guardar. E aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. Nosso propósito é com base na palavra de Deus, e para não me alongar muito, nós vamos já a ela aqui neste exato momento. Nosso propósito com base na palavra de Deus está lá no livro de 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 17, a partir do versículo 1 até o versículo 6. Diz assim: Elias é seca. Um profeta chamado Elias, de Tisbé, na região de Gileade, disse ao rei Acabe: Em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem sou servo, digo ao Senhor que não vai cair orvalho, nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva de novo. Está ouvindo bem? Deus usou o profeta Elias para chegar até uma autoridade da época, o rei Acabe, que era
um homem que não temia ao verdadeiro Deus, passou a ter uma certa reverência, porque houve ali, depois até mesmo desse episódio, houve ali um confronto entre os profetas que ele servia, que eram 450, que eram os profetas de Baal, de deuses feitos pelas mãos dos homens, e o único e verdadeiro Deus, até mesmo por meio do profeta Elias, no Monte Carmelo. Aí ele passou a pelo menos crer, e teve uma aberturinha para que ele deixasse o profeta agir. Mas isso depois dessa passagem aqui. Neste momento, totalmente incrédulo, totalmente fora da presença de Deus, o rei recebeu esta palavra, uma palavra dura do Senhor. Não ia chover e nem ia cair nem orvalho sequer. A seca ia dominar aquele lugar. E tudo isso por conta da autoridade, do poder de Deus. E diz mais assim, ó: então o Senhor Deus disse a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do rio Jordão. Você terá água do riacho para beber, e eu mandei, olha a autoridade do Senhor aí, que os corvos levem comida para você ali. Ele seria alimentado por corvos. Os animais, as aves, iriam levar para ele comida pela manhã e também à tarde. Que maravilha! Ele não dependeria de homem, não dependeria de autoridade da terra nenhuma, dependeria de Deus. Ele ficaria na dependência de Deus, porque Deus preparou tudo. Primeiro, a água. Ele teria água. A seca tomaria todo aquele lugar, Israel. Mas preparou um lugar todo especial, o riacho de Querite, para que ele, o profeta, ficasse ali abrigado. E olha o que o profeta fez. Elias obedeceu a ordem do Senhor e ficou morando perto do riacho de Querite. Ele bebia a água do riacho, e os corvos vinham trazer pão e carne todas as manhãs e todas as tardes. Mas algum tempo depois, o riacho secou por falta de chuva. Meu amigo e minha amiga, olha a autoridade do nosso Senhor. Ele é o Deus que faz cessar a chuva. Ele é o Deus que abre as comportas do céu e faz chover. Ah, meu amigo, ele abre as comportas do céu, faz derramar chuva sobre a terra. Engano seu, se você tem essa crença que a gente desde criança aprendeu dos nossos pais, uma crença errônea de que é São Pedro que tem as chaves do céu, que faz chover e tal, isso, aquilo. Isso é mentira, isso é fábula, isso é engano, isso é obra de Satanás. É o nosso Deus que faz isso, o Deus Todo-Poderoso. E só Ele tem poder, tem autoridade para fazer cessar a chuva, o orvalho, e para fazer chover. E para guardar aqueles que creem mediante uma obediência, uma fé. Porque se Elias não fosse obediente, se ele não seguisse todas as instruções que o Senhor deu, primeiramente para falar com a autoridade, com Acabe, aquela palavra dura, difícil, diante de uma pessoa que não temia a Deus. E ele foi lá e falou. Depois veio a outra estratégia, de como Deus o guardaria diante daquela situação de seca. Então, meu amigo e minha amiga, não tema. Se você é de Deus, não tenha medo de fazer aquilo que Deus manda, Deus coloca no seu coração. Se você está na fé, vá em frente, Deus é contigo, Ele vai te guardar. E Ele não vai deixar que você seja uma pessoa dependente de A nem de B. Vai ser dependente dele. Fique na dependência de Deus. Elias ficou. E ali durante aquele tempo, que a Bíblia aqui ela não descreve quanto tempo, mas foi algum tempo e um tempo bom, Elias foi alimentado pelas aves, pelos corvos. Trazia de manhã para ele o pão, à tarde a carne. Meu amigo e minha amiga, maravilhosa essa palavra. E não faltava água, água fresquinha, água da fonte, de um riacho preparado especialmente para aquele que é de Deus.
Mas olha só, algum tempo depois, até esse riacho que estava preparado especialmente para o profeta secou. E era a senha, era a direção para que o homem de Deus voltasse a agir e agir para que o milagre ele fosse realizado e o nome do nosso Senhor fosse glorificado. Diz assim a palavra de Deus lá no 1 Reis, no mesmo livro, mas agora no capítulo 18, a partir do verso 41. Fala assim: o fim da seca. E eu estou fazendo questão de ler a palavra de Deus e meditar com você, para você ver aí na sua Bíblia, a Bíblia que você tem, seja você católico, você evangélico, você espírita, você tem uma Bíblia aí, pode conferir. 1 Reis, capítulo 18, a partir do verso 41. Olha o que está escrito. Então Elias disse ao rei Acabe, olha Elias voltando novamente ao rei, porque ele teve que fugir. Depois daquela palavra, ele teve que se abrigar. Deus preparou tudo. Mas aí teve o tempo de voltar. Tem tempo para tudo, meu amigo. Tem tempo para a gente ficar calado. Tem tempo para a gente aprender de Deus. Tem tempo para a gente se preparar como nós nos preparamos durante 90 dias para essa oração da autoridade. Há tempo para iniciar esse propósito como nós iniciamos. E há tempo para orar. Orar neste propósito que Deus está colocando no nosso coração. Do clamor aqui em frente ao Sai. Tem tempo para tudo. E nós estamos aqui na fé. Mas diz assim a palavra, ó. Então Elias disse ao rei Acabe, agora vá comer, pois eu já estou ouvindo barulho de muita chuva. Enquanto Acabe foi comer, Elias subiu até ao alto do Monte Carmelo. Ali ele se inclinou até o chão, pôs a cabeça entre os joelhos e disse ao seu ajudante, vá e olhe para o lado do mar. O ajudante foi e voltou dizendo, não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse olhar. Na 7ª vez ele voltou e disse, eu vi subindo do mar uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Então Elias mandou, vá aonde está o rei Acabe e lhe diga que apronte o carro e volte para casa, senão a chuva não vai deixar. Em pouco tempo o céu se cobriu de nuvens escuras, o vento começou a soprar e uma chuva pesada começou a cair. Acabe entrou no seu carro e partiu de volta para Jezreel. O poder do Senhor Deus veio sobre Elias. Meu amigo e minha amiga, é o que vai acontecer em São Mateus. E nós estamos falando, autoridades, preparem a cidade para a época de chuva. Vai cessar e vai cessar pela misericórdia do Senhor. Porque Deus tem visto o clamor do povo de São Mateus, visto o clamor, tem ouvido o clamor daqueles que servem a Deus e o têm buscado em espírito, em verdade, para que essa situação de sofrimento, de seca, chegue ao fim. Deus é todo poderoso, Ele pode todas as coisas. E quando se esgotam as possibilidades humanas, os recursos humanos, de inteligência humana, é o momento de Deus agir. É o momento dele operar, mas ele precisa ser acionado pela nossa fé. A nossa fé é colocada em prática, porque é no tempo dele, é segundo a vontade dele. Mas ele faz queimar no nosso interior a chama da fé, faz arder. Nós nos sentimos incomodados. Há uma revolta na vida do cristão. O cristão que sabe que ele precisa tomar uma condição, uma posição com relação à situação que está se apresentando. É nesse intuito que nós estamos aqui. Meu amigo e minha amiga, Elias, 7 vezes ele subiu até o alto do Monte Carmelo. Nós recebemos a direção de Deus para que façamos 15 vezes. Será o dobro e mais uma. Eliseu, ele quis a porção dobrada de Elias, do espírito de Elias. Nós queremos o sacrifício dobrado, fazer o sacrifício dobrado de Elias. Nós aqui não temos o Monte Carmelo, mas temos um monte, onde lá nós temos orado, estamos entregando este propósito ao Senhor, clamando a Ele
e temos consagrado a nossa vida, temos entregue a nossa vida no monte. E tenho certeza Deus está nos ouvindo. Deus está nos ouvindo. A nossa oração tem sido aqui ao ar livre. Não tem teto aqui para segurar a nossa oração. E meu amigo e minha amiga, não há nada que nós façamos aqui na terra que fique oculto aos olhos do nosso Senhor. Ele está vendo. E as mãos dele vão ser movidas para que o milagre aconteça. Eu tenho certeza, meu amigo e minha amiga, que você vai vir conosco neste propósito. Quando eu falo vir conosco, é você também buscar a presença de Deus. Não é vir para cá, não. Esse propósito Deus colocou no meu coração, nós vamos fazer e é suficiente eu estar aqui. Mas que você possa orar aí na sua casa, possa orar junto com a sua família e colocar a sua vida em ordem, porque são tempos difíceis que nós estamos vivendo. Daqui a pouquinho vem aí uma outra tragédia, a humanidade se comove e você pode ver como as pessoas são emotivas, porque aconteceu aquilo que aconteceu lá em Paris. As pessoas vão lá, colocam flores, elas colocam uma peça de roupa, elas acendem velas, elas choram. Teve até um rapaz, eu achei interessante, um músico levou para lá o seu órgão, tocou a música do John Lennon, Imagine, é uma música muito lembrada quando se fala de paz. Ele foi lá. Mas pouco tempo, daqui a pouquinho ninguém se lembra mais, porque vai vir uma tragédia ainda maior. E outra coisa, o que servem essas tragédias para a nossa vida? Isso que nós temos que refletir. Essa lama da Samarco, essa salinização no rio Picaré, essa crise hídrica, de que forma está mexendo com você? O que tem feito? Não somente para mudar hábitos em você, não é somente para isso, não, mas com a sua concepção espiritual de vida, como tem mudado, como tem sido a sua relação com Deus, a ponto de buscar compreender o que está acontecendo nesses tempos. Meu amigo e minha amiga, Deus quer que extraiamos lições de tudo isso, aprendizado, e que nós possamos agir a nossa fé enquanto nós podemos. E o nosso projeto Visão Atalaia tem essa missão, de levar a palavra de Deus às pessoas que precisam conhecer Deus. Não estamos aqui para criticar ninguém, não estamos aqui para julgar ninguém, mas estamos aqui para falar e com a autoridade de Deus, falar com as autoridades da terra, falar com aqueles que têm uma função, uma missão espiritual, uma liderança espiritual, para que acordem, para que saiam do seu comodismo, que arregassem as mangas, porque o momento é de luta, o momento é de guerrear, o momento é de batalha física e espiritual, é de partir para cima e resolver a situação, fazer o que precisa ser feito para que o Senhor venha nos abençoar. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Nós vamos agora fazer esta oração de fé. E eu vou pegar aqui o azeite, porque eu vou fazer este clamor que nós estamos falando, depois vou derramar aqui na entrada principal, também lá na entrada de automóveis, na entrada do maquinário, e Deus vai abençoar. Eu vou passar depois aqui pela Avenida Cricaré, onde estão sendo perfurados os poços, vou ali derramar também o azeite, vou decretar em nome do Senhor Jesus que essa perfuração ela seja bem sucedida. A gente sabe que já tem mais de uma semana que foram ordenadas essas perfurações e até agora nada, mas em nome do Senhor Jesus vai sair. Nós vamos também passar próximo ao rio Cricaré e vamos depositar uma gota lá próximo da ponte. Vamos depositar uma gota também desse azeite e depois nós vamos no monte, onde nós vamos entregar este nosso propósito, conversar com Deus e buscar o fortalecimento espiritual para a nossa vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, meu Deus, aqui nós estamos, meu Pai, nessa terceira das 15 orações, dos 15 clamores que nós vamos fazer aqui em frente ao Saai. Meu Deus, o Senhor tem sido testemunha, meu Pai, tem sido testemunha da sinceridade que há no nosso coração mediante este propósito, meu Deus. Podemos até mesmo ser taxados de louco,
de estarmos aqui no meio da rua, no canto, na lateral da rua, tarde da noite, meu Deus, e fazendo esse propósito. As pessoas não entendem, as pessoas não compreendem, mas meu Senhor, é isso mesmo, a fé é loucura para os que se perdem, mas para aqueles, meu Pai, que são achados por Ti, é o poder de Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, nós Te pedimos, tenha misericórdia da nossa vida, meu Pai. Perdoe nossos pecados, perdoe as nossas falhas, perdoe nossos erros, meu Pai, pois somos pecadores. Perdoe, meu Pai, o que temos feito contra o nosso semelhante. Perdoe o que temos feito, meu Senhor, com relação à natureza, com relação ao meio ambiente. Aquilo que nós temos deixado, meu Pai, para as gerações futuras. Um ônus terrível, meu Pai. Não temos cuidado da natureza, do meio ambiente, da terra que o Senhor nos deixou. Ó, meu Senhor, perdão, em o nome do Senhor Jesus. E nós cremos, meu Pai, nessa palavra que nós meditamos hoje. E assim como o Senhor agiu com relação a Elias, o Senhor vai agir, meu Pai, nesses tempos, porque o Senhor conta, meu Pai, conosco. E quando eu falo conosco, é com todas as pessoas, meu Pai, das quais eu sou menor, e o Senhor nos deu essa missão de estarmos aqui, meu Pai, e eu creio que atendendo a Tua palavra, eu creio que fazendo, meu Pai, a Tua palavra, ela se materializar na nossa vida mediante a fé, o Senhor, meu Deus, vai trazer os resultados. Ó, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, abençoe, meu Pai, o gestor aqui desta autarquia, abençoe o prefeito municipal, vice-prefeito, abençoe os vereadores, os secretários, abençoe, meu Pai, os juízes, abençoe os componentes do Ministério Público, os promotores, todos, meu Pai, todos aqueles que têm uma missão, que têm uma função, meu Pai, que eles sejam alcançados pelo Senhor agora. Toda pessoa, meu Pai, que tiver uma autoridade, meu Pai, ó, meu Senhor, abençoe os moradores de São Mateus, os mateenses, meu Pai, que todos possam conhecer a Tua verdade, dê a eles oportunidade, meu Pai, de aprenderem de Ti, de serem, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, pessoas que possam, Senhor, ser resgatadas por Ti. Em nome de Jesus nós fazemos esse clamor, meu Pai. E nós pedimos ao Senhor, meu Pai, misericórdia. Pedimos ao Senhor, meu Deus, perdão. Que o Senhor tenha, meu Pai, misericórdia de nós, do povo de São Mateus, das autoridades, das pessoas, meu Pai, que vivem neste mundo que cada vez mais, meu Pai, está se degradando. Oh, meu Deus amado, meu Deus querido, quando nós derramarmos deste azeite, que seja, meu Pai, Teu Espírito Santo selando este local e confirmando, meu Pai, a nossa vitória, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus. E nos dê força, nos capacite, nos dê coragem, nos dê discernimento, sabedoria para levarmos até o final este propósito, meu Pai. Entregamos tudo nas Tuas mãos, crendo que o Senhor já nos abençoou. Em o nome do Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Pois é, meu amigo e minha amiga, estaremos de volta com a 14ª oração deste propósito, oração da autoridade, 318 dias, e com a 4ª oração aqui desse clamor no SAAI, nesta terça-feira. E você acompanhe a gente, ore conosco e esteja sempre em oração no nosso projeto Visão até lá. Oração da autoridade, 318 dias, diga assim: eu participo.